Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos meditar nessa noite em Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33. Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 22 ao versículo 33. Assim diz a palavra do Senhor. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu mais a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegaste a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E disseste: Eis aqui o Senhor nosso Deus. Nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Por este grande fogo nos consumiria. E se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, permanecido vivo? Chegaste e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E ouviremos e cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram, e eles bem. Que dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardasse em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que lhes há de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazerdes com os vossos, vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que havereis de possuir. Nós estamos caminhando na exposição desse livro. Esse livro que é um livro muito importantíssimo para Israel e para o Israel espiritual, logo para você e para mim. Chegamos hoje no final do 5º capítulo. A nossa jornada será uma jornada bem expressiva, onde estaremos vendo o conteúdo desse 5º livro do Pentateuco. O nosso objetivo nessa noite é verificar que Deus fala com os homens. E esse Deus que fala com os homens permite que os homens vivam. Então, o nosso objetivo é, nessa noite, verificar que Deus fala conosco e nós estamos vivos. Você pode pedir agora a Deus para iluminar o seu coração, o entendimento dessa palavra? Peça a Deus, ore aí agora com os seus. Ore pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Ore pela Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria, nossa igreja. Peça ao Senhor que visite a nossa cidade nesse momento, que toque os corações, que seus eleitos sejam salvos e que haja a graça do Senhor na exposição dessa palavra nessa noite. Pai Santo, aqui nós temos a responsabilidade de meditar nesse texto. Usa teu filho, Senhor, que eu possa, Senhor Deus, ser agora um instrumento nas tuas mãos. Ah, Deus, que essa palavra possa servir de edificação para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, de muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Ó Senhor, obrigado pelo livro santo.
que nós possamos entender como os primeiros ouvintes entenderam, os ouvintes ali de Moisés, ó Pai, a nação de Israel. Assim nós necessitamos compreender o teu texto. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, a estrutura do livro de Deuteronômio é fabulosa. Nós chegamos ao 5º capítulo. Olha, do 5º capítulo ao 11º, ao capítulo de número 11, nós estaremos vendo exortações. São exortações que Moisés há de fazer a Israel, para que eles possam estarem cumprindo os mandamentos, os estatutos e as ordenanças. É claro que uma parte do capítulo de número 5 é inerente à repetição das 10 palavras. Foi assunto do nosso sermão passado. Porém, a partir de agora até o 11º capítulo, estaremos vendo exortações para que eu e você, para que o povo de Deus pudesse cumprir. A partir do capítulo de número 12, nós estaremos verificando aqui as disposições em que há de se cumprir esses estatutos, essas leis, e depois nós vamos voltar até o 26º capítulo. Essa é a estrutura aí que nós vamos enfrentar pela frente. Von Hades, ele falava o seguinte, que este livro é um típico discurso, e é um discurso de despedida. Nós já vimos a primeira parte, que foi o primeiro discurso. Você começou agora a estudar o segundo discurso, que é a segunda parte, e brevemente nós estaremos estudando, se assim Deus permitir, a parte final desse livro, que é o terceiro discurso. Pois bem, é realmente um discurso. São discursos em que Moisés ele passa a sucessão para Josué. Moisés está preparando o povo, está preparando Josué para que ele pudesse dar prosseguimento à jornada ali, à colonização, à possessão dessa nova terra, da terra tão prometida e tão esperada por todos eles. Você lembra do que nós estudamos no sermão passado? Vamos recordar um pouquinho? Semana passada, o nosso tema foi Eu sou o Senhor teu Deus. Está no versículo de número 6. Se você voltar aqui um pouquinho, no capítulo 5, versículo de número 6, o que nós lemos aqui? O versículo 6 diz, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Nós vimos no sermão passado que essa autonomia de Deus em relação ao seu povo, em relação à sua igreja, logo, em relação a você que também está cultuando agora, é porque há um pacto. E nada mais é um pacto da lei. A base firmada aqui, a base da aliança, a base do pacto com Israel é a lei. No direito, a gente tem uma expressão dura lex, sed lex. O que significa isso? A lei é dura, mas é a lei. Então, Israel ele recebe a lei. Agora você vai ver, em segundo lugar, que a natureza dessa lei é a fé. Então, que maravilha já visualizar no bojo da lei, das 10 palavras, das 10 ordenanças, a graça. É como eu digo, lê o Velho Testamento com a ótica do Novo Testamento. Lê a lei com a ótica da graça. Lê a graça, viva a graça com a ótica da lei. Isso está bem claro, né? Gradativamente nós estamos avançando, vamos tomando aí contato, gosto com a palavra e nós vamos verificando gradativamente que lei, graça e lei estão juntas, já aqui no Velho Testamento. Você está preparado para hoje? Então hoje nós vamos verificar e vamos estudar a importância do grau de questionamento da liderança que ali está. Nós estamos, assim, passando o Jordão, nós estamos perto de conquistar a terra prometida. Moisés, o grande legislador, o grande juiz, aquele que estava à frente do povo, o libertador, ele traz as palavras que estariam preparando aquele povo para entrar na terra prometida. E nesse texto que a gente lê hoje, aqui nós temos o destaque da liderança. Toda a liderança vai até Moisés e há um questionamento levantado por aqueles líderes. Que Deus que fala com o homem e este permanece vivo? Essa é uma pergunta para você. Para nós estarmos pensando nessa noite. Que Deus que fala com o homem e este
permanece vivo? A resposta é o nosso Deus. É o Yahvé. É o teu, é o meu, é o Deus, é o Senhor soberano. É o Deus que está aqui agora demonstrando através de muitos fatos, de muitas provas, que ele fala com o homem. Muito bem, meu irmão. Se você entender hoje o nosso discurso, o resumo do nosso sermão, o sermão resume-se hoje da seguinte forma: Yahvé ainda fala conosco. Se você entender que Yahvé ainda fala com você, fala comigo, você tem que perguntar a você mesmo: será que você está vivo ou está morto? Será que essa geração está viva ou ela está morta? É isso que a gente vai tratar na nossa reflexão nessa noite. Bom, nosso tema então está baseado no versículo de número 24. Se você abrir aí, se você está acompanhando, aliás, eu peço você que acompanhe no texto sagrado, na palavra de Deus, né? Veja o versículo 24, que é a base do nosso tema. E disseste: eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos sua voz no meio do fogo. Veja, hoje temos certeza absoluta. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Deus fala com o homem e este permanece vivo. Mediante o bloco dos versículos de 22 a 27, e aí eu peço a você que observe a explanação, a exposição desses versículos, do 22 ao versículo 27, nós temos aqui o nosso primeiro assunto. Deus fala com o homem permanece vivo quando? Quando há temor e piedade. Mediante ao temor e a piedade. Meus queridos, esta é a primeira parte de 3 atos. Eu quero convidar você agora a imaginar uma peça teatral, uma peça em 3 atos. Dentro desse bloco, do versículo 22 ao 27, você tem 3 fatos importantes que é preciso ser enumerado e entendido, porque Deus está falando hoje com você através da palavra dele, da revelação especial, através dos ensinos que ele deixou para a igreja, para o Israel. Então, você e eu, nós somos o Israel de Deus e precisamos compreender como é que Deus ele fala conosco e nós permanecemos vivos. Então, destaco aí, mediante temor e mediante a piedade. A primeira parte dessa cena, dessa peça teatral, da retórica aqui, porque Moisés ele vai buscar uma retórica para reforçar o seu discurso, para reforçar o seu sermão, para dizer para o povo, para a liderança, para os cabeças que estavam ali: olha, preste atenção no que está acontecendo. Então Moisés ele busca essa retórica na importância dos 10 mandamentos, da lei. Olha, Moisés busca então conduzir aquele povo e aborda agora fatos ocorridos que eles tiveram ciência, que eles viram, que eles contemplaram. Ele vai conduzir o povo a essa responsabilidade diante de Yahvé. E leia o versículo 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no meio do monte do fogo. No meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com grande voz. E diz: nada acrescentou. Ele volta agora aos 10 mandamentos. Você lembra que nós falamos no sermão passado que os 10 mandamentos têm 2 partes: o relacional com Deus e o relacional com o próximo. Você não precisa mais nada. Quando você entende isso, você tem temor e piedade a Deus. Ele vai lá em Êxodo, capítulo 19, 16 a 20, para restaurar a total piedade e o total temor diante de uma devoção de um Deus que fala. Yahvé fala. Yahvé fala. E o homem permanece vivo. Aqueles mandamentos, amados, seriam suficientes, como são suficientes para mim e para você. Aqueles mandamentos são suficientes para cumprir a aliança, para cumprir o pacto firmado entre Deus
e os homens, entre os homens e Deus. A expansão que viria, porque a partir das 10 palavras, muitas outras normas, muitas outras leis iriam surgir, seriam meras interpretações e expansões desses princípios básicos. Você pode lembrar de um princípio básico? Vamos lá, relacional com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Toda idolatria precisa ser retirada. Já vimos, Deus é um Deus exclusivo. É um Deus absoluto. É um Deus que requer a majestade, a grandeza, a adoração, o culto exclusivamente a Ele. Você quer ver outro princípio? Agora, num plano horizontal, honrai pai, honrai mãe. Esse é um princípio, honrar o pai e honrar a mãe. Se você faz isso, com certeza agrada o coração de Deus. Através desses dois princípios básicos, podemos ter certeza que, meu dileto ouvinte, meu amado irmão, muitas outras normas surgiriam, muitas outras leis também surgiriam, mas seriam meras interpretações e também expansão. Deus fala com o homem e este permanece vivo. Nós podemos entender que, em meio ao temor, à teofania, às demonstrações, Deus se faz presente. Mas nós temos uma figura aqui nesse texto em que nós chamamos de antropomorfismo. O antropomorfismo nada mais é do que ações atribuídas a Deus, ações humanas. Aqui nesse contexto, nós precisamos lembrar de algo muito importante que os nossos símbolos de fé enfatizam e que você sabe. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus não é o cara lá de cima. Deus não é um amiguinho tão próximo. Deus precisa ser reverenciado. Precisa ser adorado. Precisa ser temido. Deus fala com o homem, com o ser humano. E o ser humano permanece vivo quando? Quando ele tem temor, quando ele tem piedade. E à luz do versículo 22 que nós estamos vendo, quando ele entende que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não tem forma humana. A Bíblia, que é a única regra de fé e prática, a revelação para todos os homens, diz que Deus, sendo Espírito, ele precisa ser entendido como tal. E eu convido você a entender isso na amplitude da grandeza, como nós estamos estudando aí, da aliança firmada com a Trindade, o inter-relacionamento entre Deus, divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você entende que Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, você está atribuindo a Ele a grandeza máxima. As leis não foram revogadas. Elas são a base para o cumprimento da aliança entre o povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é, eu, você e a igreja. Mas eu tenho um problema aqui. Qual é o problema, reverendo? O problema é que nós não sabemos como ouvir. Israel não sabia como ouvir. Na retórica agora, na fala de Moisés, lembrem-se que Deus se manifestou, que Deus se revelou, que Deus falou. Sem temor e piedade, não existe medo. Porque temor é medo. Mas medo de quê, pastor? Eu quero trazer à sua mente um medo que eu e você devemos ter. O medo do pecado. O medo do pecado. Pois quem mata o homem é o pecado. O salário, o fruto do pecado é a morte. Olha, o homem não deve ter medo das doenças, dos problemas econômicos, dos problemas sociais. Mas o homem precisa ter medo do pecado. O pecado é um câncer. O pecado deixa as pessoas cegas e surdas. O
pecado é o salário, o pecado é o fruto da morte. E aí, queridos, eu quero voltar naquele questionamento introdutório lá, será que nós estamos vivos ou estamos mortos? Não, calma. Não estou aqui delirando. Você está participando desse culto, você está participando da leitura da palavra de Deus, você está vivo. Fisicamente. A pergunta é, será que você já está morto espiritualmente? Deus fala e o homem fica em pé. Quando ele tem temor, quando ele tem piedade, devoção, adoração. Quando ele vai ao encontro da palavra com sujeição, com o coração aberto à obediência. Olha a importância das 10 palavras, dos 10 mandamentos. Você ainda crê que Javé fala? Que Deus ainda fala conosco? Sim. Javé ainda fala. O segundo ato dessa peça, dentro desse contexto, do versículo 22 ao 27, você está acompanhando aí, é um medo gerado diante da teofania lá no Sinai. Ainda no segundo ato, Moisés ele busca trazer à mente dos líderes, dos principais líderes das tribos que estavam ali, dos cabelinhos brancos também, daqueles que eram conselheiros e que levavam a liderança, era o conselho daquele povo. Ele traz agora aos seus representantes um grande e profundo temor. O que fazer diante da revelação, da presença, da fala de Deus? Olha, Isaías, no seu chamado, ele disse assim, ai meu Deus, queima os meus lábios, toca-me como uma brasa viva, porque os meus olhos viram a tua glória, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Ele teve temor, querido, naquele momento. Ele teve medo, mas ele suplicou a Deus que pudesse estar com ele, ser com ele. Grande e profundo temor da presença divina, pediram diante das nações ali, diante da nação. Os líderes vão pedir a Moisés, Moisés, seja o nosso representante. Porque nós não temos condições de falar com Deus. Mas você tem. A mediação entre o povo de Deus seria feita por Moisés. A presente narrativa trata a aliança firmada a Moabe, capítulo 1, já passamos lá 1:1, capítulo 4, 45, 46, e lá no capítulo 29, nós estaremos lendo a aliança firmada ali em Moabe, enfatizando a continuidade das duas alianças no Sinai e em Moabe. Deus é um Deus de pacto, de aliança. Ele firmou um compromisso com o povo, ele firma um compromisso com você e comigo. Isso é importante demais. O direito de Moisés de agir como mediador em Moabe partia das ações em Horebe, no Sinai, das teofanias, das representações, das formas de Deus se mostrar ao povo, e ele traz à memória agora daquela liderança a importância de temer o Deus Todo-Poderoso. Deus fala com o homem e este permanece vivo quando? Quando esse homem tem um mediador. E nesse caso aqui, Moisés foi o mediador da nação de Israel. Claro que Moisés é um pré-tipo de Jesus Cristo. Nosso único mediador hoje é Jesus Cristo. Se no Velho Testamento Moisés faz essa figura, esse ato, ele é um pré-tipo. No Novo Testamento, Jesus é o tipo. Jesus é o único mediador. Quando foi a última vez que você precisou da mediação de Jesus Cristo? Você se lembra? Quando foi? Deus fala através dos seus arautos. E muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos fechados. Nós não queremos ouvir os nossos arautos, os pregadores, aqueles que são sérios e expõem a palavra de Deus com profundidade, com responsabilidade. Deus usa os fatos, as circunstâncias para comunicar a sua vontade.
e os votos e as alianças são quebradas. Israel quebra o voto. Israel quebra a aliança. Israel não quer ouvir a palavra. Israel não quer ser fiel a Deus. Neste momento, onde está o Israel espiritual? Você e eu, como igreja de Cristo, onde nós estamos? Ah, meu querido, a Bíblia afirma em 1 João, capítulo 2, versículo 1. João, ele é tão amável, o apóstolo do amor, ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, mediador. O advogado é o mediador, junto ao Pai, Jesus Cristo. E João, ele coloca a última palavra, o justo. Então, meus queridos, o segundo ato é o ato da mediação. Moisés, então, ele traz assim: olha, vocês me escolheram como mediadores e agora eu vou transmitir a palavra, o recado de Deus, aquilo que Deus espera de vocês. E o terceiro ato, as promessas feitas pela nação. Eles voltaram a Deus. E as promessas feitas foram as promessas de obedecer e guardar os mandamentos. Israel voltou a isso. Eu e você também votamos quando nós passamos pela pública profissão de fé, pelo batismo. Quando o Senhor nos alcança com a sua graça, você lembra os seus votos quando você fez o seu batismo? De ser participativo, de estudar a palavra de Deus, de dar um bom testemunho, de ser um sincero e real cristão? Todos nós votamos isso. E muitas vezes nós quebramos esses votos, esses pactos, assim como Israel, eles também deveriam guardar e obedecer a aliança firmada com Deus. Israel, então, com medo, reconhece Javé como seu Deus e afirma o compromisso em obedecê-lo. Veja o versículo 27. A gente leu o 27. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus. Grife, ouviremos e o cumpriremos. A prática, a observância, a obediência. Deus fala com o homem e esse permanece vivo. No terceiro ato, aqui fechando esse primeiro bloco, quando obedece. Quando obedece. Moisés está preparando o povo para ouvir nesse segundo discurso um tema que nós seremos exaustivo. Com a graça de Deus, quando nós terminarmos a exposição, se assim o Senhor nos permitir, de Deuteronômio, um tema exaustivo. Eu sei que você vai cansar de ouvir eu falar, porque Moisés falou repetidamente: obediência a Deus, 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 obediência a Deus. Será que nós sabemos obedecer a Deus? Por que obedecer é tão difícil, meu irmão? Fique em casa, não saia. Ah, mas eu quero sair. Não esteja em aglomerar. Ah, eu quero saudade, eu tenho que abraçar, eu tenho que beijar. Eu tenho que fazer tudo que eu fazia antes. Não, agora não é momento. Tempo de afastar de abraço, de lá Salomão. Tempo de estar calado, de estar sós. Mas por que é difícil? Eu sei que você já está com uma vontade enorme de voltar à sua atividade, né, secular. Nós estamos com saudade de poder cultuar junto. Eu já estou sonhando com o culto quando nós estivermos juntos, pós-quarentena. Vai ser bênção. Mas por enquanto, não é hora. Por que é difícil obedecer? Por quê? Este vai ser o tema até o final dos 3 discursos, dos 3 sermões que Moisés está efetuando. Já vimos o primeiro, ele falou muitas vezes sobre isso. Vamos aprender com os relatos e as experiências de Israel. Será que Israel cumpriu a promessa? Será? Será que realmente obedeceram a Yahvé? Nós vamos ver na sequência desse texto.
Mas agora, do versículo 28, amados, até o versículo 33, Deus fala e o homem permanece em pé mediante a guarda de sua lei. Deus aprovou, claro, o pacto firmado ali. Israel, então, escolhe Moisés para ser o mediador. Deus aprovou a mediação. Mas o que vem agora é o compromisso que Israel deveria assumir de obedecer à lei, e isso gerava esperança e uma reverente piedade. E isto também demonstraria uma característica de atitude de um povo seleto, especial, escolhido por Deus, em guardar e obedecer os seus mandamentos. Era tudo isso que Deus esperava. É tudo isso que Deus espera para você, meu irmão. Para mim, para a igreja. Deus espera que nós venhamos guardar os seus mandamentos e obedecê-lo incondicionalmente. Moisés envia o povo de volta. Despede a liderança, despede o povo, cada um para a sua tenda, mas agora ele tem um particular com Deus. Se nós soubéssemos o que Deus falou com Moisés. O que nós sabemos é que muitas instruções foram dadas a Moisés. Estatutos, mandamentos, procedimentos, formas de ser, de agir. Tudo isso seriam leis que serviriam como guia. Seria o guia para a vida e não para a morte. Aliás, o teu Deus, o meu Deus, é um Deus para a vida, não para a morte. Se Israel andasse, não desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, Israel, com certeza, teria sucesso. Seria uma nação próspera. Seria uma nação relacional com Deus. E por fim, queridos, os versículos 32 e 33. O versículo 32 e 33, cuidareis em fazeres com os vossos... Cuidareis em fazeres como vos manda o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem, vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. A ênfase desses dois versículos agora está em guardar, mais uma vez, a lei. A lei que Deus havia dado, as 10 palavras. Israel formava uma unidade e era responsável em cumprir esta lei, a lei de Yahvé. Yahvé era o seu soberano, Yahvé era exclusivo, Yahvé era o seu Deus, e ele também tinha escolhido aquele povo. Se quiser escolher frutos de um salutar relacionamento, o povo deveria guardar, obedecer as palavras do Senhor. Então receberia uma bênção da própria vida. E além disso, amados, seriam felizes e prósperos. Aqui, no capítulo 5, no versículo 33, expressa essa forma maravilhosa, onde diz: prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. E no 6, no versículo de número 3, diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te diz o Senhor, Deus de teus pais. Meus queridos, o elo entre a obediência e a aliança de Yahvé era a bênção. Bênção nacional. E claro, a bênção individual. O elo entre a vitória, entre a prosperidade, entre a bênção, entre você e Deus, é guardar a sua palavra. É meditar na palavra. É ser um servo fiel ali ao Senhor. Olha, meu querido, diante dessa expressão para quê? O propósito é alemã. Olha, o propósito é ser abençoado. Obedecer para quê? Para ser abençoado. Obedecer para quê? Para cumprir a aliança. Obedecer para quê? Para agradar Yahvé. Concluindo a nossa reflexão nessa noite, a nossa mensagem nessa noite.
Nós voltamos então à pergunta dos principais líderes, que na realidade era mais uma afirmação que Moisés já estava fazendo a eles. Mas eu imagino que na cabeça daquela liderança, dos conselheiros, havia a seguinte pergunta: que Deus que fala com os homens, e estes permanecem vivos? Que Deus que fala com o homem, e este permanece vivo? Chegamos às seguintes conclusões: Deus que fala com o homem e este permanece vivo é aquele que permanece no temor e na piedade. Esse permanece vivo. Permanece vivo no temor e na piedade. Você teme a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Você adora o Senhor. Você é um homem piedoso. Você tem reunido a sua casa para orar. Você tem buscado ao Senhor de madrugada em oração. Quando foi a última vez, meu amado, que você expressou piedade diante de Deus? Senhor, tenha piedade. Tenha compaixão. Tenha compaixão do universo, do mundo que sofre, de muitos que estão partindo sem ouvir a tua palavra, sem reconhecer os teus ensinamentos. Em segundo lugar, chegamos à conclusão que permanece vivo aqueles que têm Jesus como seu mediador. Oh, coisa maravilhosa! Entre nós e Deus, há o justo. Não importa o que você tenha feito ontem, hoje Ele te chama para ter um encontro real com Ele, pessoal com Ele. E só existe um que pode nos conduzir até o trono da graça. E esse é Jesus Cristo, o único mediador. O homem que ouve a Deus e permanece em pé é aquele que tem certeza que Cristo é o seu único mediador. Você tem ciência disso? E em terceiro lugar, o homem que ouve a Deus e permanece em pé é aquele que guarda a sua lei. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu amigo, hoje eu lhe convido a guardar no seu coração as palavras do Senhor. Essa história aqui é uma história que é a minha e que é a tua história. O Deus não mudou. O Deus continua sendo o mesmo. Ele continua falando conosco. Ele fala através da sua palavra, da revelação especial. E Ele quer que nós venhamos aprender a ouvir, a obedecer, a cumprir os teus estatutos, a observar o procedimento relacional das 10 palavras ou dos 10 mandamentos. Ser realmente alguém que venha ponderar os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos do Senhor. A reflexão dessa noite nos apresentou uma retórica de Moisés, onde o seu discurso trouxe a liderança. Eu quero que você hoje, como servo, como serva do Senhor, como líder da sua casa, como um homem de Deus, como um moleque que ora, que chora, que geme, que intercede, possa sentir desejo de estar diante do Senhor vivo e não morto espiritualmente. Moisés levou aqueles líderes a fazerem um compromisso. Não pode ser compromisso da boca para fora. Não pode ser um compromisso sem piedade. Temor sem piedade é meramente temor. Você tem medo de morrer, então você confessa a Deus. Não é nada disso. Você confessa a Deus porque Deus vai salvar a sua alma. Vai lhe dar um caminho, uma possibilidade nova de coexistência, de vida eterna, de estar chegando aos céus, de ter uma morada especial preparada para você. Tem muita gente, irmãos, que fica debaixo de um tacão, de um medo, sem piedade, sem devoção, sem adoração, sem temor, sem reverência.
Preste atenção, Israel. Ouça, Israel. Tome uma decisão agora, meu amigo, meu irmão, minha ovelha, de temer ao Senhor, mas um temer com piedade, de reconhecer a mediação de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o seu mediador, o seu único mediador. Vá a Ele agora e guarde no seu coração a lei do Senhor. Yahvé ainda fala, e Ele está falando agora. Será que os eleitos estão vivos ou mortos? Será que já estamos no vale de ossos secos? Será que a igreja precisa ser revitalizada? Yahvé está falando com você e comigo. Assim como falou no monte, ele fala pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Volte-se para o seu mediador com aquilo que é original do ser humano. Rompa com o pecado, meu irmão. Rompa com tudo aquilo que te afasta de ouvir o que Deus está falando.